Olá, a essência da adoração. Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto. Seja bem-vindo a esse nosso tempo de estudo da palavra, de sentarmos juntos à mesa e conversarmos sobre a palavra de Deus. Então, o assunto, como eu já disse, a essência da adoração, nós vamos conversar sobre aquilo que é essencial para que nós possamos alcançar a adoração verdadeira. Um louvor, uma adoração a Deus que seja genuíno, que é algo que a gente vê que a palavra de Deus pede de nós, né? Que Deus busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade, algo que seja genuíno. Se tem alguém que é capaz de olhar para nós e ver muito além da nossa aparência, muito além daquilo que aparenta para as outras pessoas, muitas vezes pessoas ao nosso redor podem olhar para nós, vemos nós numa igreja, em algum local, adorando, louvando e pensar, nossa, que pessoa espiritual. No entanto, Deus, ele é o único capaz de atravessar aquela aparência, de atravessar aquilo que todo mundo consegue perceber, ver o coração e ver se aquela adoração é genuína, se aquela adoração não é apenas algo superficial. Então, esse é o objetivo do nosso estudo, conversarmos sobre a essência da adoração, o que é capaz de transformar a nossa adoração numa adoração que seja verdadeira e não uma adoração superficial. Se você busca isso, se você tem interesse em entender sobre isso, esse é um estudo para você, para que você entenda sobre esse assunto. Bom, por que eu estou trazendo esse assunto hoje também? Porque nós temos aqui no canal já 2 vídeos dos nossos encontros do Ministério de Louvor aqui da nossa igreja, Igreja Batista Vida Nova, aqui em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Tem 2 vídeos já da mensagem que foi ministrada em 2024, né, no ano passado, e a mensagem que foi ministrada em 2025. 2024, nós conversamos sobre o coração do servo, como que deve ser o coração de alguém que serve na igreja. 2025, esse ano, nós conversamos sobre níveis de intimidade, os níveis de intimidade que nós podemos ir alcançando em Deus. Usamos isso, Salmo 19. E esses 2 vídeos já estão aqui no canal. E a mensagem que foi ministrada no ano de 2023, ela não foi gravada, infelizmente. Então, eu vou trazer essa mensagem aqui para a gente poder daí montar aqui no canal uma playlist completa. Você que não entende o que é playlist, se você clicar ali no meu canal, né, onde diz Glederson, canal Minha Herança, você clicou ali e vem uma aba ali com os vídeos, uma aba ali início, onde tem todos os vídeos gravados, tem várias abinhas. Aí uma das abinhas é playlist. Nessa abinha você tem vídeos que formam uma série, né? Uma minissériezinha. Por exemplo, aqui no meu canal você vai encontrar lá, por exemplo, em playlists, as bases do Evangelho, que é uma playlist que eu criei com 4 vídeos, onde eu falo desse assunto. As bases do Evangelho, tem um vídeo de introdução, um vídeo que é o primeiro vídeo que é sobre o pecado, o segundo vídeo sobre a justificação e sobre santificação, que são os 3 pilares para você compreender o Evangelho. Então a gente vai criar, depois desse vídeo aqui feito, vai ser criado aí no canal uma playlist sobre isso, louvor e adoração, e esses 3 vídeos vão estar lá disponíveis. Então, vamos lá. Por que isso aqui é tão importante, a gente entender essa pergunta, né? O que é essencial na minha vida espiritual para que eu alcance, para que eu compreenda a essência da adoração? O que é isso? O que é o assunto mais essencial dentro, quando a gente fala sobre esse momento, esse tempo que nós tiramos para adorar a Deus? Porque nós temos no louvor elementos que são importantes, mas não essenciais. Que elementos que são importantes? Nós precisamos analisar sempre qual música que nós estamos cantando, qual letra estamos cantando.
né? Existem músicas com letras completamente erradas com relação à mensagem do Evangelho, que trazem apenas compreensões de vitória, não trazem a essência do Evangelho. Então nós temos que cuidar com as letras que cantamos. É importante que a letra da música cantada que estamos louvando seja uma letra bíblica, coerente com a teologia correta das Escrituras. Então isso é um elemento importante. Obviamente, outro elemento importante é que a música seja bem tocada, que os músicos tenham zelo com o seu tempo, com a sua preparação, com o seu ensaio, com tanto os músicos quanto aqueles que cantam, todos devem estar bem preparados, devem buscar excelência naquilo que fazem. Isso é importante, né? Ambiente, né? Quem cuida, o pessoal ali da nossa igreja, nós temos um pessoal extremamente dedicado, né? Staff, quem cuida dessa parte do som, data show funcionando bem, tudo isso é importantíssimo para evitar que a igreja se distraia com elementos exteriores, com uma microfonia. Todos esses elementos são importantíssimos, né, para que nós tenhamos um bom momento de louvor, um momento de louvor agradável na nossa igreja. Agora, dentre todos esses, nós temos um elemento que é o elemento essencial, que coloca todos esses outros elementos como secundários, apesar deles serem importantes. Uma boa música, bem tocada, um bom ambiente, som, tudo certo, funcionando bem, mas nós temos um elemento que é essencial no momento de louvor, no momento de adoração. E para a gente falar sobre esse elemento essencial, quero te convidar para abrir sua Bíblia, né? Aqui no nosso canal a gente não dá opinião própria, a gente lê as Escrituras e a gente busca a correta interpretação das Escrituras, né? Então vamos hoje estudar Romanos capítulo 9. Desculpa, capítulo 9 não. Depois nós vamos chegar lá, mas vamos estudar assim um panorama da carta aos Romanos. Primeiro nós vamos ler aqui Romanos capítulo 11. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Romanos capítulo 11. Vamos lá? Capítulo 11 de Romanos é onde nós vamos começar a buscar a resposta dessa pergunta aí. Qual que é a essência da adoração? Olha só, versículo 33 ao 36 nós vamos ler aqui. Olha o que Paulo diz para nós. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Paulo está impressionado com alguma coisa aqui. Como insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Olha só o que nós temos aqui nesse trecho, aqui, nesses versículos que nós lemos aqui. Nós temos Paulo adorando, louvando a Deus, glorificando o conhecimento, a sabedoria de Deus, os juízos de Deus, os caminhos insondáveis do Senhor, dizendo que conheceu a mente de Deus. A gente vê Paulo aqui maravilhado, Paulo entusiasmado, se alegrando. E a grande pergunta é, o que fez o apóstolo Paulo chegar até aqui? O que trouxe o apóstolo Paulo nesse ponto, nesse momento de estar deslumbrado com Deus, com os caminhos de Deus, com os pensamentos de Deus, com os juízos de Deus? O que fez Paulo chegar até aqui? Por isso que eu quero te convidar a gente fazer, obviamente tem que ser um panorama muito rápido, porque a carta de Paulo aos Romanos, ela é riquíssima, é de todas as cartas. Cada carta de Paulo, ela carrega um peso muito especial. Mas se a gente for falar qual é a carta mais completa de Paulo, em termos de conteúdo, de estruturação da doutrina que Paulo nos traz, inspirado pelo Espírito Santo, com certeza é a carta de Paulo aos Romanos, onde ele estrutura a sua teologia de uma forma
incomparável com as outras. Então, a gente caminhando um pouquinho nessa carta de Paulo, se a gente vai para o capítulo 1, o que nós temos lá? Nós temos Paulo apresentando como que os homens desprezaram Deus. Mesmo os homens tendo o testemunho da criação, de que há um Deus, de que existe um Deus Todo-Poderoso, mesmo assim os homens voltam as costas para Deus. E o maior castigo dos homens, o maior castigo de alguém, é que Deus o entregue a si mesmo, que Deus diga, então, ok, você quer buscar apenas as coisas do seu interesse, quer viver para você, o maior castigo que Deus pode te dar é te entregar a si mesmo, deixar que você viva para si mesmo, e o homem se afunda. Deus entrega o homem, é isso que o capítulo vai falar, sobre o homem sendo entregue às suas próprias impurezas, ao seu próprio coração corrompido. Capítulo 2, ele vai seguir falando sobre o juízo de Deus, sobre como Deus julga as pessoas, mas como ele é justo. Ele vai falar, olha, não se preocupe, porque Deus é um Deus justo. Ele vai julgar cada pessoa de acordo com a luz que recebeu. Ou seja, ali ele vinha falando, estamos aqui no 1º século, né, Paulo escrevendo, então ele está falando dos judeus que tiveram uma luz incomparável, receberam a lei de Deus. Mas e os outros? Até todos os outros povos daquele momento, os gregos. Então, Paulo vai dizendo que cada um vai ser julgado conforme a luz que recebeu, fique tranquilo. Haverá justiça contra todo pecado. Só que no capítulo 3, talvez no capítulo 2 alguém pense, então se eu fizer tudo certinho, se eu era alguém que não era judeu, não era exposto à lei, mas se eu vivi de forma buscando ser correto, então eu alcancei salvação pelos meus méritos. No capítulo 3, Paulo encerra todos debaixo da ira de Deus, dizendo, olha, não existe nenhum justo. Quando ele diz nenhum, ele está dizendo nenhum justo. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos estão debaixo da ira de Deus. Tanto os judeus que receberam a lei, porque expostos à lei, são incapazes de viver essa lei perfeita. Tanto os gentios, porque mesmo recebendo uma lei na sua consciência, que é o que vai falar no capítulo 2, mesmo aquele que não tem a lei, mas tem uma lei na sua consciência. Aquele que nunca teve contato, você pega alguém numa tribo na mais distante possível, mas ele dentro da sua mente teve implantado em si uma consciência, algo de Deus, dizendo, olha, se você vê alguém se afogando, é seu dever resgatá-lo. Olha, é errado matar. Coisas que Deus implantou em nós. E o capítulo 3 vai deixar claro que nenhum ser humano é capaz de viver de forma perfeita com relação a essa própria consciência. Aquilo que Deus coloca na sua consciência. Sempre vai ter um momento que a consciência vai nos parabenizar, olha, muito bem, você fez certo, mas todos os seres humanos da face da Terra, não existe um sequer que seja capaz de viver a vida toda sem a consciência dizer, ei, nisso aqui você está errado. E é nesse ponto que Paulo diz, olha, dessa forma, todos pecaram. Independente se seja com a lei ou sem a lei, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Não há mais nenhum justo. Mas então, se parasse no capítulo 3, que terrível, né? Que mensagem horrível, mas o Evangelho é a boa notícia. No capítulo 4, então, Paulo começa a introduzir essa boa notícia. Mas onde está a nossa esperança? A nossa esperança está na fé e na justiça de Deus, não na justiça nossa, porque nem judeu, nem grego é capaz de criar a sua própria justiça, gerar a sua própria justiça. E ele vai mostrar que o próprio Abraão, ele foi salvo, não porque cumpriu as leis de forma perfeita, não, nem tinha Abraão, as leis vão vir lá na frente de Moisés, mas não porque ele tinha cumprido tudo aquilo que Deus falou para ele. Não, ele vai dizer, Abraão, ele foi salvo pela sua fé. Pela fé na promessa da salvação de Deus. Abraão já enxergava o Cristo que viria, o Messias, o Salvador, a justiça de Deus. É nisso que está a nossa esperança. No capítulo 5, ele vai dizer frases tão lindas como
né? Que agora nós temos a paz com Deus, por causa da justiça de Deus, por causa da obra de Cristo, por causa daquilo que Deus fez em Cristo Jesus lá na cruz. Então agora nós temos paz com Deus. Capítulo 6 ele vai elaborar que agora, por causa disso, dessa paz estabelecida, nós somos capazes de viver uma vida nova. Por que uma vida nova? Ele vai enfatizar porque agora nós temos um posicionamento novo. Nós morremos com Deus, com Cristo, como quem foi crucificado com Ele, para que com Ele possamos viver. No capítulo 7, ele vai enfatizar toda essa luta que se vive, alguém que tenta viver a santidade sem antes entender a justificação. Alguém que tenta ser santo pelas suas próprias forças. Alguém que tenta fazer e agradar a Deus pela sua própria capacidade. E ele percebe que é impossível, porque o homem não pode alcançar essa perfeição necessária para a salvação. E o capítulo 7 fala dessa luta, dessa tentativa. Mas no capítulo 8 ele retoma o assunto, dizendo, olha, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Porque é quando eu estou em Cristo, quando eu entendo quem eu sou agora em Jesus, eu entendo a posição que eu fui colocado em Cristo Jesus, aí agora eu sou capaz de viver pelo Espírito. Aquilo que Paulo vai dizer, eu agora me considero, não que eu esteja de fato, porque eu ainda não fui glorificado nos céus, mas eu me considero morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Eu passo a desfrutar de uma nova vida, de uma nova compreensão, de uma nova mentalidade, a conversão, a mudança de mente, a metanoia. E eu agora não sou mais do mundo, embora eu ainda viva no mundo, eu não sou mais do mundo, e a minha mente agora se renova em Cristo Jesus. Tudo isso ele vai falar no capítulo 8, de forma maravilhosa, de que agora o cristão, ele anda no Espírito, ele busca alimentar o Espírito, ele tem paixão e alegria nas coisas do Espírito, porque agora ele já entendeu a posição em que ele foi colocado em Cristo Jesus. Capítulo 9, Paulo vai falar um pouco sobre o quão soberano Deus é. Lá no capítulo 2 ele já deu uma introdução dizendo, olha, não se preocupa, Deus é justo. Não se preocupe em dizer, mas e aqueles que não receberam a lei? Fique tranquilo, Deus é justo. No capítulo 9 ele retoma esse assunto, dizendo, olha, Deus ele é soberano. Ele é soberano sobre todas as coisas, né? E a soberania dele, ele alcança todos aqueles a quem ele quer exercer misericórdia, né? Ele vai falar sobre esse assunto. No capítulo 10, é muito interessante, Paulo vai falar sobre esse desejo dele de ver o seu povo, o povo judeu, sendo alcançado pela salvação em Jesus. Porque nesse momento, muitos judeus rejeitam Cristo, estão rejeitando a Cristo. E até o dia de hoje, né, nós vemos um abraçar enorme de Cristo pelos gentios, como a mensagem do Evangelho alcança os gentios de forma poderosa. Mas essa é a maravilha que é explicada no capítulo 11 dessa carta aos Romanos, que ele vai dizer, olha, os judeus estão, os meus irmãos judeus pelos quais eu agora sofro tanto, Paulo fala isso no capítulo 10, desse sofrimento dele ver a rejeição dos judeus para com o Messias. Só que ele diz, é um endurecimento por um tempo. Por que esse endurecimento? Para que nós, os gentios, pudéssemos ser alcançados. Para que a plenitude dos gentios pudesse ser alcançada. Para que esse evangelho viesse até nós. E aí ele termina de forma maravilhosa, dizendo assim, olha, agora imagina, se a transgressão, se o tropeço dos gentios em não reconhecer, em não perceber que Jesus é o Messias, em ter esse véu que cobre o rosto deles para a verdade de quem Cristo é. Se isso significou para nós riqueza, imagina a rejeição dos judeus a Cristo. Significou que o Evangelho nos alcançou, nos resgatou
da morte para a vida. Agora imagine o que vai significar para nós e para o mundo a reconciliação entre o Messias, o Cristo e o seu povo, o povo de Israel. Lindo demais. Ele vai dizer assim, olha, essa reconciliação será a nossa plenitude. Será o tempo perfeito, onde todas as coisas serão restauradas, o momento em que nós aguardamos. E ele termina dizendo, será a vida dentre os mortos. Olha só, vale a pena nós lermos o texto. Está pertinho do texto que a gente leu ali, né, da adoração de Paulo. É quando ele está prestes a explodir naquele momento de adoração. Veja, Romanos capítulo 11, no versículo 30, diz assim, assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, está falando de nós gentios, nós que não somos judeus, assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, graças à desobediência de Israel, do povo judeu, nós recebemos misericórdia. Assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois o que Deus fez? Deus sujeitou todos à desobediência, ou seja, todos a quem? Judeus e gentios, para exercer misericórdia para com todos. E depois de tudo isso, ele chega no ápice da adoração. Paulo vai falar sobre isso, como o plano de Deus, a justiça de Deus foi exercida durante toda a história, como Deus vai trabalhando através da história, desde o chamado de Abraão, todos os profetas, todos os reis, como Deus prepara tudo para aquele tempo da plenitude em Cristo Jesus, para em Cristo manifestar a sua salvação, a sua justiça para todos nós. Então, Paulo está maravilhado com aquilo tudo, toda aquela revelação que o Espírito Santo trouxe ao coração dele, deixa Paulo maravilhado e ele entra em adoração. Então, o que foi que trouxe Paulo até esse momento de adoração? O que nós vimos aqui do capítulo 1 de Romanos até a chegada do capítulo 11, o que foi que nós acompanhamos? Nós acompanhamos aquilo que nós conhecemos como teologia. A teologia foi o que trouxe o apóstolo Paulo a esse momento de louvor, de adoração verdadeira, a essa explosão de adoração ao Senhor. Teologia. E aí você pode pensar, não, teologia não é para mim. Isso é coisa para pastor, para mestre, para quem quiser, né, trazer pregações, para quem for líder na igreja. Não, esse é o grande ponto que eu quero trazer aqui. Teologia, querido, é para todas as pessoas. É para todo cristão. Se você é cristão, se você ama Cristo, recebeu Cristo, teologia é para você. Porque o que é teologia? Teologia é o estudo a respeito das coisas de Deus. Se teologia é o estudo a respeito das coisas de Deus, a respeito da obra de Deus, da justiça de Deus, daquilo que Deus fez através da história em meu favor, para me salvar, então isso tem tudo a ver comigo. Então teologia é para todo aquele que ama a Deus e para todo aquele que é grato e quer entender a obra de Deus em seu favor. Você percebe? Às vezes nós olhamos teologia como algo distante, algo que não é para o cristão, algo que é apenas para os líderes ou algo que é apenas para o pastor, mas teologia é o estudo a respeito da obra de Deus, de como Deus me salvou, de como Deus me resgatou. Por isso que a palavra vai dizer que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, porque a fé genuína
ela é gerada no meu coração a partir do momento que eu vou entendendo o que Deus fez por mim, a obra de Deus na cruz. E se você ama a Deus, você vai querer conhecê-lo. Veja o exemplo entre um homem e uma mulher que se conhecem e se apaixonam. Eu, quando conhecia a Anne, a gente queria estar junto o tempo todo. Por que isso? Porque a gente queria se conhecer, porque queria estar perto um do outro. Isso é natural. Se você está, de fato, apaixonado, grato pelaquilo que Deus fez por você, pela salvação que Ele fez na sua vida, da onde Ele resgatou você, do pecado, da morte, nada mais natural de você querer conhecer esse Deus, de você querer se aproximar e entender a obra redentora desse Deus. É simplesmente algo essencial, que é a palavra que nós estamos usando aqui, na nossa vida, a teologia, o conhecimento de Deus. O Tim Keller, ele tem um livro que se chama Oração, onde ele vai falar sobre a oração. E ele vai trazer uma frase muito interessante, onde ele vai dizer assim: orar é transformar teologia em experiência. Ou seja, é um cuidado que se deve ter em não apenas ler a Bíblia, não apenas lemos a Bíblia de forma mecânica, como quem quer adquirir conhecimento para ser reconhecido pelas coisas que entende, para as pessoas dizerem, olha, como ele conhece, sabe, como um teólogo frio, como alguém que não tem intimidade. Não, ele vai dizer, precisamos, além da palavra, precisamos da oração. Por quê? É enquanto oramos, é enquanto estamos nos lançando diante de Deus, nesse processo de oração, de intimidade com Deus, é onde eu vou transformando toda a teologia, todo o conhecimento adquirido através da palavra em experiência, em algo que eu vivo. Não apenas algo que eu tenho um conhecimento frio, mas algo que vai se tornando parte de mim. Então, a oração ele vai dizer que é esse processo de pegar toda a teologia, todo o conhecimento de Deus adquirido em experiência, em vivência, em caminhada com Deus. Agora, a gente pode trazer isso para a nossa realidade aqui. Porque adoração verdadeira, chegar diante de Deus e adorá-lo, é um processo de transformar teologia em expressão de louvor. Vou repetir aqui. Adoração verdadeira, adoração genuína que procede de um coração verdadeiro é um processo de transformar teologia em expressão de louvor. Ou seja, transformar tudo que eu tenho dentro do meu coração de conhecimento de Deus em expressão de louvor. É onde eu vou pegar tudo aquilo que está no meu coração a respeito de quem Deus é, a respeito da obra de Deus, a respeito da forma com que Deus me resgatou, a respeito da toda a história de transformação na humanidade que Ele estabeleceu para me alcançar, para me resgatar. É eu pegar tudo isso que está aqui no meu coração e transformar em expressão de louvor. Veja que o louvor, a adoração verdadeira, ela procede de um coração cheio de conhecimento de Deus, cheio de teologia. Então eu querer adorar a Deus, eu querer louvar a Deus de forma verdadeira, de forma genuína, sem trilhar o caminho do conhecimento de Deus, é uma incoerência. Veja, é uma incoerência da mesma forma como alguém que deseja tocar um instrumento de forma bonita, de forma virtuosa, só que sem querer trilhar o caminho do estudo.
Existe um preço a ser pago. Quando você vê um guitarrista fazendo um solo bonito, né, e com facilidade, parece que aquilo flui tão bem, mas existiu um preço a ser pago de horas e horas de estudo quando ninguém estava vendo, no quarto fechado, estudando, escalas, até ele chegar naquele ponto. Existiu um preço a ser pago, um caminho a ser percorrido. E é a mesma coisa com a adoração. Tem um caminho que você precisa percorrer de conhecimento de Deus e da sua palavra, da sua revelação, para que eu chegue nessa verdadeira adoração. Eu preciso saber quem é o Deus que eu estou adorando. Será que esse Deus que eu estou adorando é o Deus da Bíblia ou é o Deus que impera no inconsciente coletivo da sociedade? Porque a nossa cultura, a nossa sociedade, ela nos apresenta um Deus, uma visão de Deus. Mas é um Deus quase como uma força etérea, aquele Deus que é uma energia boa, sabe? Esse Deus que não exige nada de mim, esse Deus que não me deixou as escrituras, que não me deixou mandamentos, que não me deixou palavra. Será que é esse Deus que eu estou adorando? Qual Deus que você adora? Quando você está diante dele louvando, o que vem na sua mente? Como você percebe Deus? Já parou para se perguntar isso? Como você percebe Deus? Porque Deus não é essa força, Deus não é uma energia. Não, Deus é um ser que tem atributos. E as Escrituras nos falam desses atributos. E Deus se revelou de forma plena e perfeita em Cristo Jesus. Olha o que ele vai falar em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 3, a respeito de quem Deus é. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados. Está falando o quê? Do Antigo Testamento. Por meio de profetas. Mas nesses últimos dias, agora, está falando do Novo Testamento, a partir da vinda de Jesus, falou-nos por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. E olha o que ele vai dizer a respeito de Jesus. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Olha só que incrível. Antes, no Antigo Testamento, profetas, nós tínhamos eles apontando tudo como uma sombra para chegar em Cristo. Agora, em Cristo Jesus, nós temos o conhecimento pleno de Deus. Em Cristo, ao conhecer, ao ouvir a voz de Cristo, ao caminhar com Jesus, você pode conhecer Deus de forma plena. Olha, quando Jesus diz assim para os seus discípulos, quem me vê, vê o Pai. Filipe está perguntando, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus, olha, você está caminhando comigo há tanto tempo e não entendeu ainda que quem me vê, vê o Pai. Se você quer conhecer Deus, conheça Cristo. Porque você pode ficar maravilhado com Deus olhando a revelação dele na natureza. Claro, isso é bom, é maravilhoso. Eu gosto de assistir esses vídeos que mostram a beleza da natureza, a grandeza da criação, e o teu coração se enche de louvor também, em contemplar isso. Revela o poder, a grandeza de Deus. Mas você pode ficar horas e horas contemplando a natureza, contemplando algo lindo criado por Deus, mas a contemplação da natureza, da criação de Deus, não vai fazer você entender a justiça de Deus por você. Não vai fazer você entender a sua condição de pecador. Não vai fazer você entender o que o sangue de Cristo fez por você. Não vai entender como a verdadeira fé pode ser gerada no seu coração para receber essa obra e ser salvo em Cristo Jesus. E tantos outros elementos da doutrina
Nós precisamos nos achegar à revelação de Deus em Cristo para compreendermos essa doutrina. E o mesmo então acontece no momento do louvor, no momento da adoração. Eu posso, enquanto eu ergo as minhas mãos, enquanto eu canto na igreja, eu posso ter um vislumbre da glória. Eu posso ser tocado pelo Espírito Santo, mas nada se compara ao que Deus pode fazer em seu coração através das Escrituras. Através de você estar cheio da palavra de Deus. Veja, nós podemos ficar 20 minutos cantando na igreja, lindo, lindo és. Aqueles mantras intermináveis. Você pode se sentir emocionado por uma música bem tocada, mas você ser levado a um momento, a um tempo de quebrantamento verdadeiro, onde você se derrama diante de Deus de forma verdadeira, de forma genuína, como Paulo fez aqui em Romanos, querido, é só com o Evangelho. É só com a palavra de Deus no seu coração. É só você entrando na presença de Deus com a compreensão de quem Deus é e do que Ele fez por você. Veja o Salmo 119, versículo 7, o que ele diz. Muito importante esse salmo. Se você tiver com a sua Bíblia, abra lá Salmo 119, versículo 7. Olha o que ele diz. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Aqui o salmista resume tudo que nós estamos falando. Eu vou louvar ao Senhor de coração sincero quando eu aprender as tuas justas ordenanças. Eu preciso aprender a palavra de Deus. Eu preciso compreender as ordenanças dele, o que ele fez por mim. E quando eu entender isso, quando eu internalizar isso, o meu louvor vai ser sincero, porque o meu louvor vai ser a alguém que eu conheço. A um Deus que eu sei o que ele fez por mim. Então a adoração sincera, o louvor verdadeiro está totalmente ligado. No mesmo Salmo 119, no verso 171, lá no finalzinho do Salmo 119, ele diz, meus lábios transbordarão de louvor, pois me ensinas os teus decretos. Olha só. Quando que meu lábio transborda? Quando que eu chego na presença de Deus e tudo que eu quero é adorar e louvar a Ele? Por quê? Porque eu estou cheio da sua palavra, os seus decretos, a sua palavra. Nós precisamos de muito mais pregação, palavra de Deus, para termos louvor genuíno. Por isso que em igrejas que expandem o tempo do louvor, vão transformando o louvor em 30, 40 minutos e reduzem o tempo da pregação, sobra 15 minutinhos para a pregação. Cada vez mais esse louvor enorme vai se tornar um louvor vazio. Um louvor sem sentido e um louvor que não é genuíno. Porque essa congregação, essa igreja, ela precisa não aumentar o tempo do louvor, ela precisa aumentar o tempo da pregação. A pregação precisa aumentar, para que nossa consciência, nossa compreensão de quem Deus é, se torne cada vez mais genuína, mais verdadeira. Para que então aquele período de louvor, que ainda que seja menor, só que ele seja genuíno e verdadeiro. Porque é o que a palavra nos ensina. Eu vou louvar ao Senhor de coração sincero quando eu aprender as tuas justas ordenanças. Os salmos, como a gente viu aqui, são uma fonte infindável. Se você tem esse desejo de aprender a adorar a Deus, louvar a Deus, não deixe de ler os salmos.
né? De caminhar, de orar os salmos. Porque ali, nos salmos, você vai encontrar o que Deus é, atributos de Deus, eles vão falar muitas vezes sobre os atributos e o que ele faz. E é justamente disso que é feita a adoração verdadeira, dessa compreensão de quem Deus é e o que ele faz. E para a gente caminhar aqui para o fim, por que isso é tão importante? Por que essa compreensão e esse estudo é tão valioso de eu buscar qual que é a essência da adoração? Porque o louvor, a adoração superficial, ela é muito perigosa. Vou te mostrar um texto que é realmente interessante. Livro de Amós, fica no Antigo Testamento, é um livro um pouco mais difícil de você encontrar, mas anota aí, depois busca. Amós capítulo 5, versículo 21 ao 24, olha o que ele fala. Presta bem atenção no que ele está falando sobre alguém que adora ao Senhor, que louva ao Senhor, mas o seu coração não é sincero, não é verdadeiro. Olha o perigo. Olha o que Deus fala para essas pessoas através do profeta. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Eu não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agrada, não me agradará. Mesmo que vocês me tragam as melhores ofertas de comunhão, eu não darei a menor atenção a elas. Olha só, afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Olha o que Deus está falando, afasta de mim isso. Esse teu louvor que não procede de conhecimento. Esse teu louvor que procede de um coração vazio, que não entende a obra, a minha graça, a minha salvação, a minha justiça. Afasta de mim isso. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Olha que sério, eu vi isso de Deus. Afasta de mim. Se for para me oferecer esse tipo de louvor, esse tipo de adoração vazia, sem discernir quem eu sou, sem discernir a obra estabelecida por mim mesmo na cruz por você. Se é para louvar assim, se é para me adorar dessa forma, Deus diz, afasta isso de mim. Por isso que essa compreensão é tão importante. Por isso que eu e você temos que olhar para os nossos corações de forma sincera. Olhe para o seu coração. Por que você o adora? Se você serve na igreja, por que você serve na igreja? Por que você faz o que faz? Porque eu só devo servir na igreja, eu só devo ter atividades no reino de Deus se aquilo que eu realizo for uma consequência verdadeira de quem eu sou. Não fazer por fazer. Não louvar por louvar, porque está todo mundo cantando, então eu canto. Não, você tem que cantar porque você está grato pelo que Deus fez por você. Você tem que servir na igreja porque o teu coração está transbordando de gratidão pela obra de Deus por você, pelo aquilo que você tem recebido de revelação de Deus nas Escrituras, através da leitura, através da meditação, aquilo que Deus vai revelando ao teu coração e vai enchendo o teu coração de gratidão. Então você serve como fruto daquilo que está sendo gerado em você. Você adora na igreja como fruto de algo que está sendo gerado no seu coração. Faz toda a diferença. Então o serviço não é mais um serviço vazio, a adoração não é mais uma adoração vazia, ela é genuína e fruto de algo verdadeiro. Porque não faz sentido eu adorar a Deus sem estar apaixonado por Ele, sem estar entusiasmado pelo aquilo que Ele fez. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Temos a nossa mente envolvida pela palavra, pela oração que nós falamos aqui, pela comunhão dos irmãos, vivemos em unidade, né? Para que nós possamos oferecer a Deus o verdadeiro louvor. E aqui, no final,
trago o nosso, eu digo para o pessoal do louvor aí, que é o nosso texto áureo, né? Colossenses 3,16, que diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. É um mandamento, é uma ordem. A palavra de Deus não está falando assim, olha, se possível, né, dê uma estudada ali, dá uma lidinha, lê um versículo aí por dia. Não. Não é essa a sugestão de Deus aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Não é essa. Ele está nos dando, como cristãos, uma ordem. Não é sugestão. A gente tem esse costume de ler a Bíblia como quem ouve sugestões. Não, isso aqui é um mandamento. Está dizendo assim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Se você é cristão, pense nas coisas que são do alto. Coloque sua mente nas coisas de Deus. Essa é a ordem para nós. Ele vai dizer, ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E aí então ele vem. Aí sim vocês cantam salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Você percebe? Percebe o que é a base do cantar? Se aqui em cima, no final do versículo, ele apresentou, olha, vocês têm que cantar salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus no coração de vocês. Vocês têm que ensinar uns aos outros. Mas qual que é a base de tudo isso? O que faz com que eu tenha gratidão no cantar, no louvar? O que faz com que seja possível que eu esteja aqui ensinando, aconselhando uns aos outros, vivendo como comunidade? A base de tudo, querido, o alicerce de tudo é habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Nada disso aqui é possível. O convívio da igreja, entre os irmãos, um ensinando o outro, um aconselhando o outro. A igreja reunida, adorando a Deus com gratidão no seu coração. Nada disso é possível de forma verdadeira se a base não existir. Se a palavra de Deus não habitar ricamente em nossos corações. Por isso que esse versículo é tão valioso. Habite ricamente em você a palavra de Cristo. Se você não guardar nada do que eu disse aqui, guarde essa única palavra, essa única frase. Habite ricamente em você a palavra de Cristo. Permite que sua mente seja lavada, imersa, como alguém que tem a cabeça colocada num rio, e esse rio seja a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. Ela deve habitar em nós. Essa palavra deve viver em nosso coração. Por quê? Porque é o que Colossenses 3,16 diz. Porque quando essa palavra habitar, com mais profundo eu e você descemos na teologia, no conhecimento de Deus, no conhecimento da sua obra, quanto mais profundo, Colossenses vai dizer, né? Enraizados, criando raízes na palavra, no Evangelho, com mais profundidade você descer no conhecimento da obra de Cristo, da redenção, do seu poder, maior vai ser sua adoração. Maior vai ser a gratidão no seu coração que vai impulsionar você a um louvor, a uma adoração, a uma vida dedicada ao Senhor. Essas duas coisas são proporcionais. Quanto mais profundo, com mais enraizado você estiver na palavra de Deus, maior será a sua adoração, a sua gratidão diante de Deus, diante daquilo que o Senhor fez por você. E a sua adoração será apenas isso, um reflexo de um coração transbordante de teologia, de conhecimento de quem Deus é. Amém, querido? Que essa palavra fique no seu coração, que se você foi abençoado por essa palavra, muito importante, não deixa de dar um joinha, comenta aí alguma coisa sobre, né, vamos interagir, né, sobre o que você achou, alguma palavra que você achou interessante aí nesse estudo, algum texto bíblico que te marcou, né? Interaja. Também importante, se inscreva no canal, né? Isso
Isso ajuda o canal a crescer, ajuda a gente a expandir a palavra de Deus, compartilhar, sempre falo isso, compartilha essa palavra com alguém que participa aí, que você conhece, de ministério de louvor, apesar que essa palavra é muito além, ela é para todos os cristãos, para todas as pessoas que estão na igreja e querem adorar a Deus de forma verdadeira, é para todos. Compartilhe com seus amigos, compartilhe nos seus grupos, vamos espalhar a mensagem, espalhar o estudo do Evangelho. Você vê que tudo que a gente fez aqui foi caminhar aqui pela carta de Paulo aos Romanos e ver o que o Evangelho nos ensina a respeito da essência da adoração, que nós possamos viver dessa forma, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e até o nosso próximo vídeo. Abraço.